E eu saí para trabalhar. E foi aí que eu dei o meu grito de liberdade, porque eu comecei a conhecer outras pessoas, pessoas que diziam que eu era bonita, que não entendiam por que eu estava naquele relacionamento abusivo daquela forma. E aquilo foi me fortalecendo, aquilo foi criando uma força dentro de mim, um desejo de me separar. E aí eu vi que sim, que eu podia me separar, né? Que eu ia ter capacidade, que eu ia conseguir cuidar das minhas filhas. E depois de 8 meses que eu estava já sozinha, eu conheci uma pessoa. E quando esse homem descobriu que eu tinha conhecido uma pessoa, esse homem se desesperou, se desestruturou, veio atrás de mim pedindo pra gente voltar. E eu falei que eu não queria voltar, porque apesar de estar sendo difícil cuidar de 3 meninas, eu tava feliz. A única certeza que eu tinha na minha vida é que eu não queria jamais voltar para aquele homem. E aí quando ele viu que eu não ia voltar para ele, ele começou a me ameaçar, falar que se eu não fosse dele, eu também não ia ser de mais ninguém. E é claro que eu ficava com medo, mas eu nunca imaginava assim, que ele realmente ia ter coragem de fazer alguma coisa contra mim. Aí quando foi terça-feira de carnaval, eu saí com uns amigos, né? E quando eu tava voltando para casa, ele estava escondido atrás de uma árvore. E quando eu entrei dentro de casa, ele entrou atrás de mim. Aí ele falou assim, eu só quero te fazer uma pergunta. Aí eu falei, pode fazer. Aí ele falou, você vai voltar para mim? Aí eu falei, não. Ele falou, a sua última resposta? Aí eu falei, sim. Aí ele foi e sacou uma faca e falou, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. E começou a me esfaquear, começou a me esfaquear, começou a me esfaquear. E no primeiro momento eu consegui passar a mão numa garrafa que estava perto de mim e comecei a bater nele e me defender. Só que chegou uma hora que eu não estava conseguindo mais enxergar ele, porque eu estava perdendo muito sangue. E aí eu corri pro quarto, e quando eu tava correndo pro quarto, eu gritei pra minha filha, pede socorro que seu pai tá me matando. Aí minha filha foi, pulou a janela, foi pedir socorro, e a menina que tava perto dela, a menina ficou sem reação, ela encostou na parede assim, e ficou sem reação. E quando eu virei as costas pra ele, ele foi, sentou em cima de mim e começou a dar facada nas minhas costas. E assim, eu já tava com os dedos muito cortados, né, porque a primeira reação que a gente tem quando alguém tá atacando a gente é proteger nosso rosto. Eu tava também com o rosto bastante cortado. E aí a ajuda veio e tirou ele de cima de mim e me levou para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu levei quase 200 pontos pelo meu corpo todo, porque era corte nos dedos, era corte nas mãos, era corte nos braços, corte no rosto. E graças a Deus, Deus enviou naquela noite um anjo para me ajudar. Né? Era um médico que já conhecia a minha família há muito tempo, de muito tempo. E esse médico, ele fez um trabalho maravilhoso, principalmente no meu rosto, né? Porque se não fosse ele, eu teria ficado com cicatrizes horríveis. Ele fez mesmo uma mini cirurgia no meu rosto, porque era assim, 20 pontos de um lado, 20 pontos do outro, 15 pontos no olho. E só se você olhar assim muito, muito perto mesmo que você consegue, né, ver que eu tenho cicatrizes. Até porque isso já fazem assim 18 anos que isso aconteceu. E depois que eu ainda saí do hospital, eu ainda passei por um período muito difícil, porque eu não conseguia me curvar, né? Porque como ele sentou em cima das minhas costas e me deu muitas facadas, ele machucou a minha coluna. Então quando eu ia deitar, eu tinha que deitar assim durinha, né? E quando eu ia levantar também, eu tinha que levantar durinha, assim, ainda ficou um tempo. Mas graças a Deus, eu fui me curando, eu fui me recuperando daquilo tudo. E mesmo depois de tudo isso que eu passei, o meu inferno não tinha acabado. Porque naquela época não tinha a importância que tem hoje, né? Não tinha a Lei Maria da Penha. Isso era uma coisa natural que os homens faziam com as mulheres e as coisas ficavam por isso mesmo. Ele não foi preso depois que aconteceu tudo isso comigo. Ele foi preso meses depois porque os conhecidos, as pessoas que conheciam a gente, né? Esse médico mesmo que foi um anjo na minha vida que começou a correr atrás para ele ser preso, né? Esse médico falou, não, essas coisas, isso não vai ficar assim. E aí correu atrás, aí ele foi preso meses depois, mas também não ficou muito tempo preso não, logo foi solto. E aí era eu que ficava presa dentro de casa, né, com medo de acontecer, sempre com medo de acontecer alguma coisa comigo. E não foi uma vez só que ele me agrediu depois, ele rasgava minha roupa na rua, já tentou me estuprar no meio da rua, né, eu sempre com aquele medo. E depois de um tempo eu comecei a me relacionar, né, com um homem e aí começou então a ter essa questão de ele ficar com um pouco mais de receio de se aproximar, porque, né, esse rapaz, ele impunha um pouco de respeito, de proteção.
Mas eu nem amava esse rapaz, né? Era uma pessoa muito boa, era uma pessoa maravilhosa, mas eu não tinha amor por ele. Mas eu ficava mais pela questão da proteção. E depois de um tempo eu resolvi, né, entrar na justiça para pedir a pensão, porque eu pensava assim, poxa, eu tô cuidando das minhas filhas sozinha, né? Passando essa dificuldade toda para criar elas. Ele está trabalhando, ele poderia muito bem ajudar. E aí quando ele recebeu a intimação, ele veio atrás de mim para tentar me matar de novo. E aí eu me vi numa situação muito difícil, porque ele tinha direito de ver as meninas, não pagava pensão, me ameaçava de me matar de novo, de fazer alguma coisa com as meninas para me ferir. E aí eu tive que largar a minha cidade, os meus amigos, a minha família, o meu emprego. Eu tive que sair praticamente fugida, com medo de ele fazer alguma coisa contra mim de novo. Eu fui para essa nova cidade com a ajuda de uma amiga, né? Eu e as minhas 3 filhas fomos morar na casa dessa minha amiga. Nessa cidade eu terminei de criar as minhas filhas, já tem 11 anos que eu tô aqui. Hoje eu tenho uma filha de 25 anos, que é enfermeira, casada, e essa filha só me dá orgulho. Tenho uma filha de 23 anos, que é professora, que me deu uma netinha que eu amo de paixão. E essa filha minha, ela mora comigo. E às vezes ela tá dando aula de reforço dentro de casa, eu fico olhando aquela coisa assim, eu não acredito, eu fico, meu Deus do céu, né? Olhando para trás e vendo isso hoje, eu não acredito. Eu tenho uma filha de 20 anos também, que tem o emprego dela, que está fazendo faculdade de fisioterapia. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz, que eu sou realizada. Principalmente quando eu olho para as minhas filhas, eu olho que elas estão num bom caminho, que elas estão conquistando as coisas delas, porque apesar de todo sofrimento, eu nunca abandonei as minhas filhas. E hoje eu estou conhecendo uma pessoa que também é servo do Senhor. E o que eu posso dizer é que eu não sei o que o futuro me reserva. Mas no presente, eu estou muito feliz e muito realizada. E essa é a minha história. Fala galera, tudo bom com vocês? O meu nome é Eveline Barros e aqui no meu canal eu faço interpretações de histórias reais. Eu quero dizer o quanto que eu estou me sentindo honrada de poder contar essa história aqui no meu canal. Principalmente porque faltam poucos dias para a gente comemorar o Dia da Mulher. E a gente precisa mais do que nunca falar sobre o feminicídio. Hoje, com a Lei Maria da Penha e com as redes sociais, infelizmente, quase que diariamente, a gente lê, recebe denúncias, né, de casos de mulheres que foram assediadas, que foram violentadas por seus parceiros. Mas eu me sinto muito honrada de poder contar uma história antiga, uma história de 18 anos atrás. Essas histórias lá de trás que não foram contadas, que não foram denunciadas, aliás, foram denunciadas, né? Mas que muitas vezes, por conta de leis que não amparavam as mulheres, nada foi feito. Então eu me sinto assim, muito honrada mesmo, de poder representá-las de alguma forma. E que, gente, denuncie. Essa coisa de que briga entre homem e mulher, né, de casal não se mete a colher, isso é coisa do passado. Denuncie sim. Se está acontecendo alguma coisa aí do lado da sua casa, o seu vizinho, denuncie, ligue para a polícia. Não deixe, porque às vezes essa mulher, ela está sofrendo não só uma agressão física, mas uma agressão psicológica, e ela está tão inserida, tão mergulhada dentro daquela violência ali, que ela não consegue se defender por N questões. Então, que se essa mulher não tem a voz, que nós tenhamos essa voz, né, por essa mulher.